Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Dá glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43, no verso 2. Isaías 43, 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Fecha teus olhos nessa noite. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, te adoramos, Pai amado. Declaramos nesta noite, Pai querido, que estamos aqui, Pai querido, como teus filhinhos amados, somente para ouvir a tua voz, Pai querido. Sabemos, Pai amado, que sem ti nós não somos nada, Pai amado. Sabemos, Pai querido, que nós viemos do pó da terra, Pai amado. Nós te pedimos nesta noite, Pai querido, que o Senhor possa nos moldar conforme o teu querer. Tu és o oleiro, Pai amado, e precisamos todos os dias ser moldados, Pai querido, para que conforme o teu querer nós possamos andar, que conforme a tua vontade, Pai amado, nós possamos prosseguir em frente. Te pedimos que agora, Paizinho, a tua palavra possa ser vívida nas nossas vidas, possa ficar gravada na tela do nosso coração, e possamos ver, Pai querido, que tu és um Deus, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possam nos escutar, nem suas mãos, Pai amado, estão encolhidas para que não possam nos alcançar. Então te pedimos nesta noite, Paizinho, fala conosco, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração. Estende as tuas mãos para nós nesta noite, Pai amado, pois necessitamos de ti. Então te pedimos agora, Pai amado, sê conosco, nos livra, nos guarda, mas que nós possamos diminuir, que eu como pastor à frente desta igreja possa diminuir. Sou fraco, sou pecador, mas a tua graça é o que me basta. Que eu possa nesta noite, Pai amado, trazer para a tua igreja aquilo que tu queres. É no nome de Jesus que eu te peço. Abençoa cada um que entrou nesta porta, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar glorificando e aplaudindo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelas águas, Jesus nos fala, eu estarei contigo. Lá no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 24, os irmãos não precisam abrir, só acompanhem. Nos diz assim: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Eu comecei a ler essa palavra hoje pela manhã, e Deus me falou: eu sou contigo. Eu sou contigo. Quando Jesus chamou os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do mar, da Galileia. Vamos para o outro lado. Jesus não disse: nós vamos tentar ir. Jesus disse: nós vamos. Nós vamos, disse Jesus. Essa palavra vem muito forte no meu coração sobre a nossa fé, sobre onde nós
estamos firmando a nossa fé, sobre o que nós estamos falando com Jesus, sobre o que nós estamos vivendo, a não ser pela nossa fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza que nós já conseguimos. Amém. Glória a Deus. Nessa passagem, quando Jesus chama os seus discípulos para passar para o outro lado, Jesus estava dormindo na proa do barco. E a palavra de Deus nos diz que sobreveio uma grande tempestade sobre aquele lugar, onde as ondas batiam na proa do barco, onde o barco parecia que ia perecer, que ia afundar. E os seus discípulos ficaram aterrorizados. Nas nossas vidas não é muito diferente. Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja e recebemos uma palavra de vida, uma palavra de vitória. Nós vamos para as nossas casas, começamos a viver a nossa vida e sobrevive uma grande luta sobre a nossa vida. Sobrevive uma luta onde nós muitas vezes achamos que vamos morrer, que vamos perecer. Só que nós paramos muitas vezes, nós não damos ouvidos para aquilo que Deus nos falou. Os discípulos estavam no barco, Jesus disse para ele: vamos para o outro lado. Mas quando veio aquela grande tempestade, eles ficaram com tamanho temor que achavam que iam morrer. E naquele momento, eles perguntaram para Jesus, acordaram a Jesus e disseram: mestre, como tu podes dormir se nós estamos para morrer? Mas uma coisa eu tenho para dizer na tua vida: aquele que está com Jesus, ele não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre não, meu irmão. Porque a boa obra que Deus começou na minha e na tua vida, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se Deus te falou que tu vai chegar, tu vai. Se Deus te falou que tu vai pregar, tu vai. Se Deus falou que Ele vai te enviar, fica firme porque Ele vai te enviar. Mas é no tempo dele, não é no meu e não é no teu. Quando Jesus chamou os discípulos para ir, Jesus não disse para eles como é que seria a trajetória. Quando Jesus nos chama para uma obra, Ele não diz para ti: tu vai ter tribulação, tu vai estar pregando muitas vezes para 1, 2 dentro da igreja. Não. Jesus só diz: vai e faz. Faz aquilo que eu te chamei. Porque uma alma para Deus tem mais valor do que as riquezas do mundo inteiro. E se Jesus disse para ti: vai, faz, porque é a missão que Ele te deu, é o projeto que Ele te deu. E no tempo certo é Ele que vai te exaltar. No tempo certo é Ele que vai te colocar no local que Ele te prometeu. Jesus disse para os discípulos: nós vamos passar por lá. Mas os discípulos acordaram a Jesus. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: se Jesus está no teu barco, pode vir a tempestade que vier, pode vir a tempestade, pode vir a ventania que for, teu barco não vai afundar. Teu barco não vai afundar. E se a tua fé for forte, além de Ele garantir que teu barco chega do outro lado, Ele ainda vai dizer: vem sobre as águas que tu vai caminhar comigo. Vem por sobre as águas que tu vai caminhar, mas não tira os olhos do alvo, não tira os olhos do foco. O foco é Jesus. O homem é falho, o homem é pecador. Eles estavam entre 12 discípulos dentro do barco, mas eles esqueceram que Jesus estava lá. Jesus estava ali. E Jesus disse para eles: vocês vão chegar. E Jesus naquele momento repreendeu a eles, chamando eles de homens de pequena fé. Qual o tamanho que está a nossa fé nesse momento? Se o teu problema é grande, então o teu Deus está sendo muito pequeno. Agora, se tu tem um Deus grande, todos os teus problemas são muito pequenos. Porque a palavra de Deus nos diz que as águas do mar cabem nas palmas da mão do Senhor. E tu acha que se as águas cabem na palma da mão de Deus, Ele vai deixar teu barco afundar? Ele não vai. Porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te designou, foi Ele que disse para ti que tu ia chegar. Mas não esquece que Ele está ali. Clama a mim e responde a ti.
Clama, tenha confiança. Tenha confiança naquilo que Jesus te deu. Onde é que está a nossa fé? Infelizmente nós estamos vivendo nos últimos tempos uma fé palpável. Nós queremos viver uma fé pelo que nós vemos e não pelo que nós esperamos. Nós não temos mais uma fé de confiança. Nós temos uma fé que nós podemos enxergar. As pessoas estão se firmando em coisas que elas podem ver ou em pessoas que elas podem se apoiar e não esperando em Deus. Infelizmente, nós temos vivido os últimos tempos, porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos o amor de quase todos se esfriaria. E temos visto que as pessoas têm esfriado. O amor, a confiança em Deus tem esfriado. Temos visto tantas pessoas que caminhavam com Cristo. Quando a luta é tão forte, a primeira coisa que elas fazem é voltar para trás. Eu creio que naquele momento, onde os discípulos disseram: Senhor, nosso barco vai afundar. Eles esqueceram que quem estava no barco com eles foi aquele que fez o vento. O vento se fez pela vontade do Senhor. As águas se movem pela vontade do Senhor. Mas não esquece que quem está contigo pode mandar o vento se calar, pode mandar as águas se acalmarem. Mas onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa confiança? Se tu confia no unigênito Filho de Deus, é só tu clamar a Ele que o barco não vai afundar. Ele não vai, porque Jesus está contigo. Muitas vezes nos dá vontade. Eu creio que naquele momento, quando as ondas batiam no barco, os discípulos pensaram: vamos voltar. E quantas vezes nós vemos as pessoas voltando para trás? Ser cristão não é ter indas e vindas. Ser cristão é tu entender que a tua fé tem que crescer, a tua obra tem que andar para frente. Haja o que houver, não importa o tamanho da tribulação, tem que andar. Não pode retroceder. Não pode voltar para trás. Soldado que volta para trás não ganha batalha. E não esquece que aquele que te chamou é o Senhor dos Exércitos. Ele não te chamou por acaso, Ele te chamou porque Ele sabia que tu podia vencer. Mas a nossa carne muitas vezes só volta para trás. Que nós possamos entender que servir a Cristo, Jesus disse que Ele não veio para nos trazer paz, mas veio para nos trazer espada. Então todos os dias nós temos pelejas. A palavra de Deus nos diz que eis que somos lançados todos os dias como ovelhas em meio a lobos. No mundo tereis aflições, mas tereis bom ânimo. Nós sempre vamos ter pessoas para vir nos acusar, sempre vamos ter pessoas para virem até nós e dizer: tu não vai conseguir. A negatividade que muitas vezes está ao nosso redor nos faz pensar: não, mas não era de Deus. Se Deus te chamou, o inimigo vai se levantar, a tempestade vai vir na tua vida. Mas assim como aquele coqueiro, todos conhecem, o coqueiro quando bate uma ventania, muitas vezes a ponta dele quase encosta no chão, mas quando o vento passa, ele levanta de novo. E assim tem que ser o cristão. Assim tem que ser o cristão. Como uma palmeira que a ponta vem quase no chão, mas quando Deus sossega o vento, ela levanta de novo para o local que Deus colocou ela. Fica firme. Entenda que a palavra de Deus nos diz aqui: quando passarem pelas águas, eu estarei contigo. Quando passar pelos rios, os rios não vão te submergir. Tu não vai te afogar, tu não vai morrer. Porque o que Deus tem para ti é muito maior. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Ele nunca vai desistir daquilo que Ele te chamou. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falarem que a obra de Deus está atrasada na minha vida. Não. Quem atrasa a obra de Deus na nossa vida somos nós mesmos.
Somos nós que não deixamos a obra de Deus crescer. Somos nós, muitas vezes, que colocamos empecilhos para que a obra de Deus não se cumpra. A palavra de Deus nos fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu e nos designou para que a gente vá e dê fruto e que o nosso fruto permaneça. As pessoas permanecerem na igreja depende de cada um de nós. Cada um de nós é responsável pelo irmão que está do nosso lado. Somos nós, sou eu e você. Esse fruto somos nós que temos a obrigação de fazê-lo permanecer. Porque se nós olharmos a palavra do Senhor, eu já preguei sobre isso esses dias. A palavra de Deus nos diz que nós somos ramos ligados à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Todo ramo que não dá bons frutos é cortado e lançado ao fogo. O que é ser lançado ao fogo? Porque a palavra de Deus nos fala que a fé sem obras é morta. De que vale nós termos fé, mas não termos obras? Ter obras é trazer almas, ganhar almas para o reino de Deus. Ganhar almas para Cristo. Pregar. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Toda a criatura. Como o irmão falou, temos que pregar. Não para quem já conhece, mas para quem ainda não conhece. Nos becos, nos valados. Eu era pai de santo. Minha esposa pregou para mim. Para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Foi fácil? Não. Foi muita luta, muita tribulação, muita vontade de voltar para trás. Mas eu sempre ouvi uma palavra na minha vida: persevera, permanece, continua. Continua. Deus é contigo. E todas as vezes que eu ouvi a palavra, ouvi alguém dizer para mim: Deus é contigo, se renovavam as minhas forças. Por muitas vezes na minha vida eu perguntava: mas onde é que está esse Deus? Onde é que está esse Deus que está me deixando passar por tudo isso? Eu creio que os discípulos também perguntaram naquele momento: onde está o Jesus? Está dormindo enquanto nós estamos perecendo? E eu perguntava na minha vida: onde é que está esse Jesus? Só que eu não entendia que um vaso para ser usado, ele precisa ser moldado. Deus não pode te dar unção se o teu vaso não estiver perfeito. Se tiver rachaduras, se tiver falhas. Se o teu vaso tem rachaduras, o azeite vai vazar. O azeite vai vazar. Às vezes nós não entendemos por que de tanta luta, por que uma luta financeira, ou por que muitas vezes eu passo luta com a minha saúde. Tem rachaduras no teu vaso. Nós precisamos orar para Deus, que se for necessário, que Ele quebre esse vaso. E como dói quebrar um vaso. Como dói, como dói ser moldado pelas mãos do Senhor. Deus precisava quebrar o meu vaso. Deus precisava me quebrar o meu orgulho, quebrar minha arrogância, quebrar minha prepotência, para mostrar que Ele é que sabia e não eu. Era do jeito dele, não do meu. Os discípulos precisavam aprender que não era do jeito deles. Eles eram pescadores, mas Jesus era o dono de tudo. Jesus era o dono daquela água, Jesus era o dono do vento. E Jesus podia mandar. Mas Jesus estava testando a fé deles. Jesus estava tentando entender onde é que estava a confiança deles. Se a fé deles estava no braço deles como pescadores, como homens que viviam no mar, ou se a fé deles estava naquele que estava no barco com eles. Onde é que está a tua fé hoje? Onde é que está a tua confiança nessa noite? Onde é que está aquele que tu está escorado? Tu está escorado em ti, naquilo que tu consegue te sustentar. A tua fé está na esperança dele, na esperança que Ele venha te guardar, que Ele venha te sustentar. Jesus
pode acalmar a tempestade quando Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas se a tempestade permanecer, tu pode ter certeza que Ele diz para ti que tu vai chegar lá e Ele vai estar lá do outro lado esperando. Ele vai estar lá contigo. Não importa a luta, não importa a tribulação. Porque Jesus não te chamou por causa, Jesus te chamou por cabeça. Jesus te chamou para fazer a diferença, mas para que tu possa confiar nele. Entender o propósito. Aceita a correção quando for necessário. Aceita o propósito para chegar no alvo. Às vezes o vento é necessário. Um vento na nossa vida nem sempre é ruim. Muitas vezes o vento vem para tirar de ti aquilo que não te agrada, aquilo que te bota para trás. Muitas vezes o vento é necessário para que tu possa tirar da tua volta as impurezas, o lixo que muitas vezes se acumula na nossa vida. Mas quando tu passar, tu não vai morrer. Tu não vai morrer, porque deserto não é local de moradia, o deserto é local de passagem. Está passando pelo deserto? É só uma passagem para te aprender. Porque lá na frente, Deus tem uma terra que emana leite e mel para ti. Deus tem uma terra que emana leite e mel na tua casa. Deus tem uma terra que emana leite e mel na tua vida e naqueles que estão contigo. Mas aceita o propósito. Aceita o propósito. Aceita a correção. Aceita o teu vaso ser quebrado. Ser quebrado, ser moído. E deixa Deus fazer um vaso novo. Porque a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. A glória da segunda casa vai ser muito maior. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. E o que Deus tem na minha e na tua vida, meu irmão. Deus te deu o poder da escolha. Deus te deu o poder de decidir o que tu queres fazer na tua vida. A palavra de Deus nos diz que Deus nos oferece a bênção e a maldição. Glória a Deus. Somos nós que escolhemos. Somos nós que dizemos para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer. Deus não vai interferir nas nossas escolhas. Mas se a nossa escolha for por Cristo, Ele vai estar contigo. Se a tua escolha for por Jesus, Ele não vai te abandonar. Ele pode estar ali do teu ladinho, calado, quietinho do teu ladinho, mas Ele não vai te abandonar, porque Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele vai estar contigo. Ele só está esperando nós chegarmos para Ele, dizendo: Jesus, está difícil sim, mas se tu disse que eu ia chegar, eu vou ficar tranquilo, eu vou esperar, porque tu vai estar lá comigo. Tu vai estar lá comigo, porque tu é comigo. Onde é que está a nossa confiança? Se a tua força está fraca hoje, se tu acha que não vai conseguir, Jesus não vai te dizer: eu sou contigo. Eu te dou força, eu renovo as tuas forças. Eu renovo aquilo que eu te dei na tua vida. Pedis e dar-se-vos-á. Muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal. E a palavra de Deus nos diz: pedes o que queres. E será que nós estamos realmente pedindo para Jesus aquilo que nós queremos? Porque a luta vai vir, a perseguição vai vir. Isso é certo. Isso é certo, as lutas sempre vão vir nas nossas vidas. Nós temos que ser sábios, vigiar e orar o tempo todo. E somente assim Jesus vai te dar a vitória. Fica firme. O vento é certo que vai soprar. As ondas vão bater. Mas se passarem pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não vão te submergir. Porque depois que nós passarmos por isso, nós vamos precisar passar pelo fogo. Porque o vaso não é simplesmente montado. Não é simplesmente nós. Sabemos que Deus nos pegou do pó, nos sovou
nos fez vaso e está pronto, não. Depois de nós passarmos por tudo isso, nós vamos ter que passar pelo fogo. Vamos ter que passar porque o barro precisa ser cozido. Precisa da filha. E quando nós passarmos pelo fogo, nós não seremos queimados. Nós simplesmente estaremos recebendo o fogo do Senhor. Porque o fogo de Deus, quando Ele entra na minha e na tua vida, quando o Espírito Santo entra na tua vida, Ele entra para fazer a diferença. Ele entra para aumentar a tua fé. Ele entra para te dar mais confiança. Ele entra para te dar aquilo que falta na tua vida para se chegar perto do Senhor. E depois do vaso pronto, aí sim Deus vai te encher. Aleluia. Não importa porque tu esteja passando. Não importa se o mar que está à tua frente está revolto. Não importa se o mar que está à tua frente não está se abrindo. Porque a palavra do Senhor manda dizer: se o mar não se abrir, se o mar não se abrir na tua frente, Ele vai mandar tu passar por cima. Ele vai te mandar passar por cima. Quem sabe o mar não está se abrindo. Quem sabe o teu barco. Quem sabe no teu barco hoje tu não está mais vendo o mestre. Mas Deus manda te dizer: Ele é a diferença na tua vida. Não importa o tamanho da tua dificuldade. Não importa o tamanho do que tu está passando. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo, irmão. As ondas vão bater. A água muitas vezes vai tentar te cobrir. Mas Ele é contigo. Aleluia. E Ele é contigo. Te coloca de pé nessa noite. Oh, Jesus, aleluia, Senhor. Convido os irmãos para se colocar de pé.